As pessoas têm motivo para ficar com medo do final dos tempos? Então, no sermão escatológico, lá em Mateus capítulo 24, a gente tem 3 sermões escatológicos ali no Novo Testamento. Então, um é Mateus 24, o outro é Lucas 21 e o outro é Marcos capítulo 13. E em Mateus 24, está escrito lá no versículo 6, não temas, não temas. Jesus faz todo o discurso ali do sermão escatológico, mas ele começa com não temas. Então a gente não tem o que temer, né? E por que, pastor, por que o senhor acha que tem tanta dúvida? Isso hoje, o senhor é uma autoridade no assunto de escatologia, o senhor é professor de teologia. Eu tive o privilégio de assistir aulas suas, de caminhar com você durante um tempo ali na Lagoinha Castelo. Antes do senhor se aprofundar nesse conhecimento que você tem hoje, você tinha medo? Tinha. Todo mundo tem, né? Primeiro a gente monta, não sei, um bicho de 7 cabeças, assim, a respeito da volta de Cristo. A gente não entende muito, às vezes a gente não lê. O que eu tenho percebido principalmente é que as pessoas não leem. As pessoas, quando você vai perguntar a respeito da volta de Cristo, elas contam um monte de coisa para você, só não sabe de onde tirou. Então, quando eu costumo conversar ali com o pessoal ali na igreja, né, ou com amigos também, a respeito de qualquer tema, a pergunta é: qual que é a base bíblica? Então, as pessoas precisam aprofundar no conhecimento de Deus. Sim. Que o mais importante é o conhecimento de Deus. As pessoas esquecem textos primordiais da Bíblia, como Oséias 4:6, que fala: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. E conhecimento, a palavra ali no hebraico de conhecimento, é a mesma palavra que fala lá em Gênesis capítulo 5, capítulo 4, versículo 1, que fala então que Adão conheceu a Eva. É intimidade. A gente perece, e não é perece eternamente, mas é um perecer de não viver aquilo que Deus proporcionou para nós nessa vida. A gente não vive a plenitude aqui por falta de conhecimento de Deus. Sim. Por isso que Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade absoluta, mas toda verdade te liberta, toda verdade. Aquilo que você precisa ali no seu dia a dia, às vezes você está com alguma dificuldade, por exemplo, no próprio celular. Às vezes a gente tem dificuldade, eu pelo menos tenho muita dificuldade com o celular. E aí eu chego com o pessoal mais novo, né? Os meninos hoje são violentos aí com o celular. Aí eu chego assim: então você consegue resolver isso aqui para mim? Eles rapidinho vão lá e resolvem o problema. Eu vi: rapaz, se eu soubesse que era tão fácil assim. Às vezes a gente fica até com vergonha depois, né? Assim, viu e fala assim: nossa, mas era tão fácil e eu não sabia. Então, toda verdade, ela vai te libertar. Mas esse conhecimento de Deus, isso nos liberta por completo. A gente, verdadeiramente, nós seremos livres. E o povo não tem conhecimento de Bíblia. E esse é o grande problema. Quando a gente estuda, eu dei recentemente uma aula de escatologia, mas é bem curta, lá era Princípios da Fé, né? Agora a gente terminou, começamos aí agora com outro curso chamado Panorama Bíblico, mas então ainda quando era Princípios da Fé, eu estava tratando com eles o livro que eu usei ali, o livro base, né? Porque a gente usa algumas outras referências, mas o base é Teologia Sistemática do Gruden, Wayne Gruden. E ali ele vai falar a respeito de 4 visões escatológicas, mas no livro ele trata de 3, e aí a 4ª ele ramifica, que é o amilenismo, o pós-milenismo e o pré-milenismo, que aqui ele divide em pré-milenismo histórico e pré-milenismo dispensacionalista. Então, à medida que você vai lendo e que você vai entendendo, você vai vendo as possibilidades de interpretação dos textos e de visão da volta de Cristo, aquilo vai meio que te acalmando. Então, como as pessoas não sabem, porque não leem, porque não estudam às vezes, né? Porque não é só ler. Eu costumo falar para as pessoas que o evangelho é simples, como diz Paulo, é louco, né? O evangelho é louco.
mas a Bíblia ela é complexa. Então, a gente precisa gastar tempo estudando. E se a pessoa não tem o interesse de ler, ela fica sentada, assistindo, às vezes, alguém falar alguma coisa e começa a acreditar naquilo, aí você não consegue viver. Realmente vai ser um peso. Então, você precisa conhecer a verdade.